Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, porta-voz do Rio Ônibus, e a partir de hoje estarei aqui, todas as terças-feiras, trazendo informações importantes sobre a situação do seu transporte por ônibus. Transparência, prestação de contas e curiosidades, sempre com a participação de personagens que você vai gostar de ouvir. Seja muito bem-vindo. Nesta edição de estreia, abrimos os microfones para o presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a ANTU, Otávio Cunha, atuante no setor de mobilidade desde 1965. Por sua visão macro do momento dos transportes públicos no Brasil, Otávio poderá ajudar a esclarecer a você o quão atrasada a cidade do Rio de Janeiro está em relação ao suporte que o poder público vem dando à operação e ao desenvolvimento do transporte por ônibus. Otávio, é uma felicidade estar aqui com você, na intenção de trazer luz ao problema que o Rio vem enfrentando desde 2015 e que foi super agravado a partir do início da pandemia. Bom dia Paulo, bom dia a todos que estarão nos ouvindo, né? É uma oportunidade sempre grata poder conversar com você e tratar de uma questão, né, que está afligindo a todos os brasileiros, né, que é essa questão da pandemia e a crise que o transporte público está sofrendo nesse momento. Na verdade, o transporte público, pelo modelo de remuneração dessa atividade, que é unicamente pelo passageiro pagante, é um modelo que está esgotado, considerando que a gente, nos últimos 25 anos, tivemos uma perda de demanda de mais de 50% e perdemos também a velocidade comercial dos ônibus, que era de 25 km por hora, hoje é apenas 13, e, portanto, aumentou muito o custo do transporte e o serviço ficou ineficiente para atender. A tarifa, consequentemente, ficou muito cara para quem paga e insuficiente para remunerar um serviço de boa qualidade. Essa dificuldade já existia antes da pandemia. Com a pandemia, essa situação se agravou, ficou mais transparente, ficou muito visível a fragilidade em que esse setor está hoje. A legislação ampara esse serviço. Ele precisa de alterações e de mudanças, mas precisa de ajuda emergencial para superar essa crise. O setor perdeu no período da pandemia, inicialmente, 80% da demanda. E tendo que ofertar serviço, 50%, 60% de oferta de serviço. Se já tinha desequilíbrio, esse desequilíbrio ficou maior. O setor acumulou, nos últimos 14 meses, ou seja, de março de 2020 até agora, até mês de maio, acumulou 14 bilhões de prejuízos já contabilizados no nosso setor. Esse prejuízo, de alguma maneira, terá que ser reposto em algum momento. Algumas cidades brasileiras entenderam o problema e, com sacrifício, estão tentando ajudar a minimizar esse problema. Creio que não é o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passou batido nesse período, né, Paulo? Infelizmente, é uma situação dramática que eu sei que vocês estão vivendo, empresas que fecharam e tudo mais, mas é uma realidade brasileira. O transporte público hoje está colocado em xeque, certamente. Alguma coisa precisa ser feita. Ele precisa de ajuda emergencial e precisamos também de pensar uma situação futura que dê sustentabilidade para esse serviço. É nesse sentido que nós estamos trabalhando hoje na construção de um novo marco legal para o transporte, para alterar essa legislação que aí está, que não permite que se faça um transporte público que o cidadão brasileiro merece. É verdade, Otávio. Você vê aqui, você colocou, esses dados que você colocou a nível nacional, se refletem no Rio de Janeiro. Foi exatamente isso.
Nós perdemos 80% da demanda nos primeiros meses da pandemia e estabilizamos agora, nesse período que já podemos dizer de novo normal, né, de pós-pandemia, com a reabertura do comércio, da indústria, com os serviços praticamente todos funcionando, estabilizamos em apenas 50% dos pagantes que tínhamos antes desse período. A questão das demissões também aqui foi muito pesada. Desde 2015 para cá, 21 mil rodoviários perderam seus empregos, 7 mil somente na pandemia. 16 empresas fecharam, 2 no período da pandemia. Temos hoje 8 empresas em processo de recuperação judicial e algumas outras pleiteando aí esse benefício legal. As nossas tarifas aqui estão congeladas há 2 anos e meio e sem perspectiva de ter um reajuste, ter um reequilíbrio do contrato. E aí o nosso cliente, o passageiro do ônibus, ele pergunta o que é que pode ser feito, que questões têm que ser discutidas, debatidas, para que ele possa voltar a ter o seu ônibus. Você tem ideia das soluções que vêm sendo adotadas aí pelo país? Veja bem, você abordou a situação do Rio de Janeiro. Essa crise que vocês estão vivendo não é muito diferente do restante do país. De fato, a pandemia atingiu, né, em cheio o setor de transporte, talvez tenha sido o setor econômico que mais sofreu com a pandemia. O que está acontecendo hoje há uma necessidade de uma ajuda emergencial, seja do governo federal, estadual ou municipal, para que a gente possa continuar ofertando um mínimo de serviço, né, para atender a população, já que se trata de um serviço essencial, é um direito social do cidadão, hoje, igual Sim. Saúde e educação, portanto, merece atenção, é um serviço público, nós somos apenas delegatários desse serviço, nós somos permissionários ou concessionários desse serviço cuja competência é do Estado, de planejar, de fiscalizar e até de executar. Mas, no Brasil, a maioria é executada pela iniciativa privada. Isso confunde muito a população, porque acha que a iniciativa privada pode tudo. Nós é que somos os responsáveis para fixar tarifa, nós é que gostamos de andar com ônibus lotado, mas quando toda a lógica e a rede pública de transporte ela é construída pelo poder público e nós somos apenas cumpridores das ordens emanadas do poder público. Mas Isso você é me verdade. pergunta, tem solução? Eu falei, tem solução. A solução ela passa por uma ajuda emergencial, e nós estamos vendo isso em vários municípios brasileiros que já ajudaram. Manaus, por exemplo, hoje vem subsidiando com recursos do orçamento municipal 30% do custo do transporte. São Paulo também coloca 3 bilhões de reais por ano para ajudar na sustentação do serviço. Em Brasília, também, mais de 50% do custo do transporte é pago mantido, né, pelo Estado. E assim várias cidades, Belo Horizonte, Vitória do Espírito Santo, por exemplo, na região metropolitana, o Estado está fornecendo óleo diesel para as empresas, que representa hoje 25% do custo do transporte, apenas o combustível utilizado no transporte. Curitiba já ajudou, Recife está ajudando, Goiânia está ajudando, Fortaleza está ajudando, ou seja, quem está conseguindo manter o mínimo de serviço em atividade são exatamente aqueles municípios que estão ajudando com sacrifício, é verdade, dando uma ajuda emergencial para manter o serviço e garantir a segurança, né, da não contaminação, porque tem novos protocolos aí de segurança para se preservar a saúde dos brasileiros e das pessoas que utilizam o transporte público. É verdade, Otávio. Você estava colocando aí, isso é uma questão que sempre imputam a responsabilidade ao empresário de ônibus. Sempre aquela alegação de que as empresas detêm o monopólio aqui, especialmente no Rio de Janeiro, as empresas fazem aquilo que elas querem, e você pontuou muito bem essa questão. O transporte é de responsabilidade
do Estado, aqui no caso do município, que a gente trabalha com linhas municipais na cidade do Rio de Janeiro. E muitas vezes se coloca somente no empresário a responsabilidade por tudo isso. E as pessoas não sabem, acho que vamos fazer aqui outros episódios até falando sobre a questão de como funciona essa questão da tarifação, de quem paga a conta pelo serviço, que muitas vezes se imputa apenas ao empresário essa responsabilidade. Você colocou muito bem, a tarifa fica cara para quem paga, mas é insuficiente para custear o serviço. Eu vou te dar um exemplo aqui do BRT, por exemplo, que pontua muito bem essa questão. Era o serviço aqui do Rio de Janeiro que somava mais reclamações, a prefeitura entendeu ser necessária a realização de uma intervenção temporária para verificar se as reclamações dos empresários eram reais, se realmente teria que ser aportado algum recurso, sempre com aquela alegação da caixa preta. Existe uma caixa preta no BRT, nós temos que abrir. Abriram essa caixa preta e o que eu sempre digo até informalmente é que só encontraram boletos para pagar dentro da caixa preta, que não havia nenhum mistério, que os dados eram reais, eles estavam ali. E o fato é que, a partir dessa intervenção, a Prefeitura aprovou, junto à Câmara de Vereadores, uma ajuda emergencial de até 133 milhões de reais para um período de 6 meses apenas. Então, foi verificado, através do BRT, que realmente havia essa necessidade de aporte de recursos. Só que o BRT, Otávio, ele responde apenas por 10% do passageiro transportado por ônibus na cidade do Rio de Janeiro. E eu sempre indago, e os outros 90%? Né? Então, o que é que você me diz disso? Veja bem, o que você falou tem dois exemplos muito clássicos, bem semelhantes a essa situação do Rio de Janeiro. Em Manaus, a prefeitura fez uma intervenção nas empresas, exatamente colocando essa questão que você falou. Tem uma caixa preta aí, nós precisamos conhecer isso, e a prefeitura assumiu a venda da bilhetagem eletrônica. E falou para os empresários, vocês apresentem a conta que nós vamos pagar aqui. E aí começava a mandar lá a nota fiscal para pagar o óleo diesel, levava 5 dias para passar no comitê lá de aprovação da conta e mandava pagar o diesel. Aí eles mandaram também a folha de pagamento e tudo mais. Até que chegou uma senhora lá, na reunião do comitê lá dos secretários, e falou, eu vim aqui receber a minha pensão. Nesse dia eles devolver a bilhetagem novamente para as empresas, estão repondo 13 milhões de reais por mês para subsidiar o serviço, para manter um mínimo de serviço adequado. O outro exemplo clássico disso foi Salvador. Um consórcio lá com 500 ônibus entregou a chave da empresa para a prefeitura assumiu e está colocando 26 milhões todo mês apenas para tocar esse consórcio. Ainda existem lá mais 2 consórcios também. Ou seja, está claro que o problema hoje é que o serviço não se sustenta mais pela tarifa paga pelo passageiro. Muito mais ainda porque os passageiros desapareceram. Nós estamos com metade da demanda, como você falou aí no Rio de Janeiro, apenas 50% do passageiro histórico que vocês transportavam. Então, não há condição das empresas manterem um nível de serviço, sempre vai ser deficitário. A alternativa que nós temos é mudar esse modelo de remuneração. Nós temos que separar tarifa pública, que é a tarifa que o passageiro paga, que deve ser bem barata, que caiba no bolso dele, e a tarifa de remuneração da atividade, que é a justo pagamento pelo serviço prestado. Se nós fizermos isso, vai precisar de rever os contratos atuais e fazer o que o resto do mundo faz, porque é assim que lá fora, nos países de primeiro mundo, tem transporte de boa qualidade. A metade do custo do serviço é pago pelo passageiro e a outra metade, toda a sociedade. Quem usa e quem não usa transporte, paga alguma coisa para ter um transporte público de qualidade. E esse dinheiro sai do orçamento público, dos impostos que nós pagamos. E no Brasil, a carga tributária já é muito grande. Então, tem que arrumar espaço
dentro dos orçamentos para bancar parte do custo do transporte. Aí nós vamos ter um transporte público de boa qualidade. Bem, Otávio, é realmente isso. O passageiro que hoje está nos ouvindo e que está aguardando no ponto pelo ônibus, ele tem que entender que efetivamente o ônibus tem demorado um pouco mais porque falta recurso para que as empresas prestem um serviço de qualidade que já prestaram no passado. Nós temos exemplos aqui no Rio de Janeiro de atendimento a Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo, a eventos como o Rock in Rio, que é feito a cada 2 anos, e que o sistema de transporte por ônibus sempre foi elogiado como um exemplo de atendimento à população. Então, não é que as empresas tenham desaprendido a prestar um bom transporte. Como você colocou, qualquer serviço público de qualidade demanda recursos. Se você quer uma saúde de qualidade, você precisa de recursos. Educação de qualidade precisa de recursos. O transporte de qualidade também requer recursos e a população usuária não tem condições de arcar com ele, porque normalmente são os mais humildes, são as pessoas que efetivamente têm uma renda menor e que não pode recair apenas sobre eles o custo de um sistema que auxilia a mobilidade de toda a cidade. Né? Eu acho que é uma conclusão que nós podemos ter dessa nossa conversa. Com toda certeza. Acho que você tem inteira razão. Transporte público de boa qualidade tem custo muito elevado. Então, se você pega o serviço de metrô, que é muito bem avaliado pela população, que cobra o mesmo preço do ônibus e o serviço é de excelente qualidade. Mas ninguém sabe, ninguém percebe que esse serviço é altamente subsidiado, porque ele é deficitário, mas ele é de excelente qualidade. Nós podemos fazer no transporte sobre pneus, nos ônibus, nós podemos fazer um serviço muito parecido com a qualidade que o metrô tem, com toda certeza, mas vai custar muito mais caro. É só colocar a mesma equação financeira. O usuário paga uma tarifa que não remunera o serviço, mas é complementado esse custo por recursos do orçamento, ou seja, toda a sociedade passa a bancar alguma coisa para a gente ter um transporte público de boa qualidade. Eu acho que não precisamos inventar a roda, é copiar o que já é feito no resto do mundo. Então, Otávio, o nosso tempo está encerrando. Eu te agradeço aí pela participação. É uma pena, mas não faltarão oportunidade de, em outros episódios, entrarmos em contato de novo e contar aí com toda a tua experiência, com todo o teu conhecimento e com a sua liderança no setor. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço imensamente aí o trabalho que a NTU vem desenvolvendo. Em breve estaremos juntos outra vez aí conversando. Estamos à disposição para qualquer intervenção que você queira nos convocar. Nós estaremos presentes. Um grande abraço a você e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, Otávio. Bem, senhores, chegamos ao fim dessa primeira edição, que ficará disponível para você escutar novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana, falaremos sobre possíveis soluções para o sistema. Vamos abrir para vocês todas as propostas já feitas à Secretaria Municipal de Transportes, mas que até agora não saíram do campo das análises. Enquanto isso, mais empresas correm o risco de encerrar as suas atividades e os passageiros continuam sem solução para o problema da falta de ônibus, aguardando a passagem do próximo. Muito obrigado, eu sou Paulo Valente, porta-voz do Rio Ônibus. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.